Alô, amigos, essas duas leis que vocês acabaram de aprender, a lei dos cossenos, que o quadrado da medida de um lado do triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto entre esses outros dois lados e o cosseno do ângulo, que se opõe ao primeiro, ou então o cosseno do ângulo, que fica entre esses dois outros lados, e a lei dos senos, que quando você divide a medida de um lado pelo seno do ângulo oposto, isso vai ser verdadeiro para os três lados e seus três respectivos senos de ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é o diâmetro. Essas duas leis é para você calcular lados de um triângulo. Então, toda vez que for para calcular um lado de um triângulo, você pode usar uma dessas duas leis. Agora, que lei usar? Depende. Se você tiver dois ângulos e um lado, para calcular qualquer um dos outros dois lados, lei dos senos. Dois ângulos e um lado, coincidos, para calcular outro lado. E se você tiver dois lados e um ângulo, o contrário, dois lados conhece, um ângulo conhece, quer calcular o outro lado, lei dos cossenos. Então vamos aos exercícios. No triângulo ABC, desse triângulo ABC, calcule a medida do lado AB. Ele quer saber quanto mede esse lado, o lado AB. Dizer que ele mede X, interrogação. O que é que eu sei? Dois ângulos e um lado. Lei dos cossenos. Certinho ou não? O lado que você quer se opõe a 45 graus e o lado que mede 6 se opõe a 120 graus. Moral da história, X dividido pelo seno do ângulo oposto a X, 45 graus, é igual a 6 dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado que mede 6, seno de 120 graus. Então fica X sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus, é igual a 6 sobre o seno de 120 graus. 120 graus é o suplemento de 60 graus. Função seno. Arcos suplementares têm senos iguais. Então, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2. Professor Edinaldo, eu não entendi isso não. Olha aqui, trigonometria, funções circulares, círculo trigonométrico. Saiu da origem, veio para aqui. 60 graus. Se você der meia volta e voltar 60 graus, vai ser 180 menos 60, 120. Então, 60 graus e 120 graus são suplementares. E arcos suplementares têm senos iguais. Porque o seno é a ordenada da extremidade do arco. Então, fica 6 sobre raiz de 3 sobre 2. Moral da história. X vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 vezes raiz de 2 sobre 2. Cancela 2 com 2, então x é igual a 6 raiz de 2 sobre raiz de 3, que quando racionaliza o denominador, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Então, x é igual a 2 vezes raiz de 6. 2 raiz de 6. Agora, esse x, quem botou na parada fui eu, né? Ele disse assim, calcule a medida do lado AB. Se eu chamei a medida do lado AB de x, na hora de dar a resposta eu digo que o lado AB, que é o lado que mede x, como x é igual a 2 raiz de 6, o lado AB mede 2
raiz de 6. Terminou.